Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sete Fala. Esse é o 4º episódio. Nesse episódio a gente vai falar sobre um tema muito importante que é precificação e finanças, seja para empresas que têm serviço ou produto. É uma área chata, mas é importantíssima. Olha, né? Razia, esse podcast, se ele existisse há 8 anos atrás, iria fazer uma diferença muito grande na nossa vida empresarial, né? Porque são informações sobre finanças e números que a gente precisa ouvir algumas verdades. Então vai ser um bate-papo muito bacana. Se você é cliente ou você é fornecedor, esse podcast vai informar muito bem por que da precificação, como é feito o cálculo, por que é tão importante falar desse segmento, porque faz muita diferença, seja para quem está prestando o serviço ou para quem está tomando o serviço também, entender para onde vai. E para falar mais sobre esse assunto, a gente tem um convidado muito especial hoje aqui, foi nosso professor. Sim, Rodrigão. Foi nosso professor, Rodrigo Ribas. Tudo bom, Rodrigo? Olha, é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse podcast, né? Quando vocês me convidaram, com certeza acertei prontamente, porque tive 2 pessoas maravilhosas, né, comigo em sala de aula, aprendi também muito com vocês, não só apenas ensinei. E realmente isso é um assunto muito importante, porque muitos empresários não dão muito valor à parte administrativa, né? Eles são muito preocupados em comprar, vender, receber, pagar, e eles esquecem de uma coisa fundamental, que é a administração de suas empresas. Então, estou aqui hoje para bater esse papo com vocês maravilhoso, né? Espero que seja muito proveitoso para todos os ouvintes de vocês. E dizer que, realmente, sem administração, sem ter o conhecimento, a precificação pode ser errada, e quanto mais tu vender, mais tu entra no buraco. Então, eu quero realmente que a gente tenha uma grande conversa e seja grande valia para todos. Legal, eu vou começar dizendo o seguinte, que a gente muito virado em curso, né? Eu e o Rodrigo, a gente começou a tomar conhecimento e a gente não parou até hoje, né? A gente tem treinamento toda semana aqui na empresa de vendas, Conhecimento, né? Nunca é demais, né? E aí o Rodrigo me convidou para uma palestra gratuita, eu sempre embarco nas roubadas que ele me coloca. Eu falei, vamos aí, né? Chegou lá, tinha uma galera legal e a gente começou a ver o Rodrigo e fez bastante sentido pra gente naquele momento, porque a empresa tava tomando um tamanho diferente do que a gente estava acostumado. E a gente precisa olhar com carinho nisso aí. E você vê a resistência, né, das pessoas em aprender, em buscar o conhecimento. Eu confesso que fui meio despretensioso de falar, vou conhecer, é gratuito, em Balneário, tá aqui do lado. Eu fui e me surpreendeu. Eu falei, esse conhecimento que você tem, Rodrigo, eu preciso passar pro meu time também. Foi aí que conversei com ela e falei, Razia, vamos lá, cara. Quebra aí um pouco esse paradigma daquilo que é gratuito não funciona, e foi surpreendente e fez muita diferença na nossa empresa de hoje. A galera já deve estar pensando, que curso é esse que eu quero fazer, né? Mas calma lá, vamos conhecer primeiro o Rodrigo Ribas. Rodrigo, como é que foi essa tua carreira até chegar nessa área acadêmica? É assim, ó, uma coisa bem engraçada, né, cara? Eu tenho uma formação acadêmica. Eu sou farmacêutico, bioquímico, pós-graduado em farmácia hospitalar. Você deve pensar, o que um farmacêutico vai entender disso aí, né? Mas assim, ó, há mais ou menos uns 18 anos atrás, eu tinha um laboratório de análises clínicas dentro do hospital, lá no interior do Rio Grande do Sul. Durante toda a minha vida de estudo, primeiro grau, como tô antigo, né? Primeiro grau, segundo grau, agora mudou até os nomes, né? Sim. Fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz especialização, fiz um monte de estudo, mais de 20 anos da minha vida. Durante todos esses anos, ninguém me ensinou a ser empresário. E eu, dono do maior laboratório da cidade, doutor Rodrigo, né? A gente andava de branco dentro do hospital, é chamado de doutor, né? Faturamento altíssimo, e muitas vezes eu tinha dificuldades em pagar minhas contas, né? Às vezes faltava dinheiro no caixa. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, né? De faltar dinheiro no caixa. É difícil acontecer isso com os empresários do Brasil. Não tinha nem tampa no nosso caixa. Bem isso. E quando eu vi, eu tava com o nome sujo, né? Devendo para Deus e o mundo, sem vontade de sair da cama para trabalhar, né? Tava no início de depressão. E eu não sei se vocês são religiosos ou não, mas um dia eu resolvi rezar. Falei, velho, me ajuda aí, cara. Eu ajudo tantas pessoas dentro do hospital, chegou a hora de tu me ajudar. E naquele dia eu fui convidado, como vocês foram, para uma palestra do IDEA Brasil, uma palestra gratuita, só para empresários, e eu acabei indo. E quando terminou aquela palestra, eu descobri o grande problema da minha empresa. Eu descobri que o grande problema da minha empresa era eu, que eu era completamente amador. Eu não tinha noção de como administrar uma empresa.
Eu fui muito bom e eu aprendi, digamos assim, a coletar sangue, fazer todos os exames de sangue possíveis, todos os fluidos. Prestar o serviço. Prestar o serviço. Isso foi treinado para fazer. Mas para administrar uma empresa, ninguém me ensinou. E naquele dia que eu descobri que o problema era eu resolvi fazer uma escolha. Porque a nossa vida é feita de escolhas, né? Aquele dia eu escolhi, então, aprender algo que eu não sabia fazer, que era administrar uma empresa de forma profissional. E eu consegui isso. Para vocês terem uma ideia, em 1 ano, eu deixei uma empresa que estava no fundo do poço para uma empresa extremamente lucrativa e rentável. Comecei a ganhar dinheiro, me apaixonei novamente pela minha empresa, começou a dar tudo certo. Só que, ao mesmo tempo, eu me apaixonei pelo projeto do Ideia Brasil. Eu vi a diferença que ele fez para mim e mais 30 empresários estavam fazendo comigo no Rio Grande do Sul. Aí o que eu fiz? Eu vendi essa empresa extremamente lucrativa e rentável e fui embora para o Espírito Santo trabalhar nesse projeto. Comecei lá em 2008, comecei como instrutor do Ideia Brasil. Depois, acho que uns 5 anos, eu me tornei palestrante número 1 do Instituto, o cara que mais viajava o Brasil para fazer palestra. E nos últimos 3 anos, eu fui coordenador nacional de vendas. E aí, meus queridos, eu não tinha mais vida. Eu saía de casa no domingo e voltava para casa no sábado. Quando eu voltava, né? Às vezes eu ficava direto pelo Brasil aí. Voltou o mesmo problema que tinha antes com a empresa. Mas, cara, me incomodando direto, mais de 20 representantes em 20 estados do país, cara, eu não tinha mais vida. E aí, quando eu me vi, eu me lembro claramente, foi um sábado à noite, eu estava lá no Espírito Santo, na minha casa, estressado, com um representante, acho que era do Pará, e a minha esposa, que é daqui, a Carla, ela, aqui de Itapema, ela me disse assim, olhou bem no olho e disse assim, sentou no sofá e disse assim, tu vai morrer. E eu não vou ficar do teu lado. Eu estou te comunicando que eu estou indo embora para Santa Catarina montar uma empresa em sociedade com a minha irmã. Se tu quer, tu vai junto. E naquele dia eu tive que fazer uma outra escolha. Ou escolhia ficar lá, ou escolhia perder a família. E eu escolhi então vir embora para Santa Catarina também. Mas ela me foi muito clara, mas nesse modelo eu não quero mais você. E aí eu trouxe o Ideia Brasil, mas com um modelo diferente, através de uma franquia, né, onde eu ia trabalhar somente no estado aqui de Santa Catarina, de uma forma muito mais fácil, tranquila para mim. E já existia esse modelo de franquia ou você trouxe essa novidade? Também trouxemos essa novidade. Uma mudança, né? A gente conversei com o presidente do Ideia Brasil, nós éramos meio braço direito dele. Ele foi resistente no início, mas depois ele entendeu todo o projeto, montamos um projeto junto, né? E aí acabamos trazendo para cá. E aí começamos em 2017 aqui. Hoje nós temos mais de 1.000 alunos só no estado de Santa Catarina, inclusive vocês dois, né? E eu consigo, então, trabalhar mais perto de casa e é uma paixão minha, que é ensinar o empresário a não cometer erros. Porque a pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras, eu fiz para vocês, é: quem te ensinou a ser empresário? Ninguém. E essa pergunta mudou o nosso mindset como empresário. Porque, como você falou, nós somos bons em prestar o serviço. Então, a gente cresceu assim, sabendo filmar, editar, produzir, correr atrás, apagar incêndio. Quando a gente vai para o outro lado da mesa, aí fala, pô, o buraco é mais embaixo. E aí que virou a chave. Não, eu preciso me preparar para ser um empresário e não mais um prestador de serviço. Então, isso aí fez e o que eu achei legal, Rodrigo, é que assim, ó, mesmo a gente estando num estágio da empresa que a gente já estava bastante avançado, com bastante funcionário, e nesses últimos 2 anos a gente cresceu mais ainda, é que ainda tinham pontos ainda que não estavam ligados, né? Ou coisas que não estavam sendo analisadas de uma forma bem mais analítica, né? A gente passou por consultorias, outros tipos de curso e tal, mas é impressionante o quanto profundo é essa área de precificação e de cuidar de várias áreas das finanças da empresa, né? Agora eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a ID Brasil, né? Que a galera entendeu já que... Mas não é só finanças também, né? Não, tá certo. O ID Brasil, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, ele tem mais de 23 anos de estudo, né? Ele saiu da mente brilhante do presidente do ID Brasil, que é o Elton Petterly. O Elton, quando tinha 28 anos, ele foi convidado a ser coordenador do projeto Carajás. Ele é engenheiro civil, tem administração de empresa, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E ele, quando ele assumiu esse projeto, não sei se vocês já viram falar sobre o projeto Carajás, até hoje um dos maiores projetos brasileiros. Só para ter uma ideia do tamanho, ele tinha um orçamento de 5,1 bilhões de dólares e mais de 117 mil funcionários que ele controlava. E esse projeto consistia, então, em construir mais de 800 quilômetros dentro da selva amazônica. Tá? Ele trabalhava para a Vale do Rio Doce naquela época.
E o Elton, né, como ele trabalhava, era engenheiro responsável desse projeto, ele ganhava muito bem, só que ele morava dentro da selva amazônica. E lá não tinha shopping center, cinema, restaurante, não tinha nada, ele morava dentro da selva, tudo custeado pela Vale do Rio Doce. E você sabe muito bem que daí ele acabou acumulando dinheiro no caixa. E você sabe muito bem que quem tem dinheiro quer fazer o quê? Mais dinheiro. Resolveu investir e montou 2 empresas, né? Uma de moda íntima e outra de fitness. E ele colocou 2 pessoas na frente, eram 12 funcionários total, 6 em cada um. Ele colocou na frente 2 pessoas que eram administradoras, né, formadas de administração, porque ele pensou, as pessoas formadas de administração, elas são as mais preparadas para administrar uma empresa, foi o que ele pensou. Só que 6 meses depois ele queria morrer, porque todo investimento que ele fez estava indo por água abaixo. Ele chegava para os gerentes e perguntava, qual foi meu lucro no mês passado? Qual era a resposta? Não sei. Tu trabalhava para ele, né? Eu sabia que te conhecia antes. A resposta era essa, não sei. Tem um fluxo de caixa projetado para um ano para saber quando vai sobrar, vai faltar. Você tá louco, seu Elton? A gente passa o dia inteiro pagando incêndio e não dá tempo de fazer nada. Não tinha controle do caixa, sendo roubado, não tinha controle de estoque, não tinha nada. E ele pensou, poxa, como é que pode? Eu consigo administrar 117 mil funcionários com tudo que eu aprendi na faculdade. E quando eu vou colocar em prática em 2 pequenas empresas eu não consigo, será que o problema é meu? Ou está acontecendo com outros empresários brasileiros? E ele resolveu pesquisar. Nas viagens que ele fazia no Brasil, ele começou a entrevistar empresários, como é que administrava, as dificuldades e tudo mais. E durante 8 anos, ele entrevistou 1.500 empresários de norte a sul do país. E o Elton percebeu que o problema não era só com ele, estava acontecendo com todos em maior ou menor escala. E ele pensou, eu preciso achar uma maneira fácil de ensinar esse empresário a administrar uma empresa de forma profissional. E durante mais 8 anos, ele desenvolveu um método para isso. Caramba, 16 anos. 16 anos estudando. Aí ele começou em 1999, numa cidade chamada Teixeira de Freitas, sul da Bahia. E aí ele reuniu 60 empresários e fez uma proposta. Olha, eu vou ensinar para vocês várias ferramentas, vocês vão aprender e vocês vão ficar 2 anos, eu vou ficar 2 anos monitorando para ver se está tendo resultado. Só que no início encontrou problemas, né? Daí viu que a linguagem era difícil, tinha bastante dificuldade, né? Tinha empresário que tinha vários níveis de estudo, então ele conseguiu unificar a linguagem de forma prática e simples que servia para qualquer pessoa. Outro problema era o valor, né? Para você hoje o que mais aproxima você ser um administrador de uma empresa é uma faculdade de administração. Só que, tu vai ter que investir 4 anos da tua vida, aula todo dia, prova, TCC para trabalho. É difícil. Hoje, uma faculdade, tu vai ter que investir pelo menos R$1.000 por mês, porque é roupa, livro, tempo, xerox, formatura. E nem sempre é garantia de. Né, e aí o cara sai de lá preparado? Não. Ele sai de lá preparado para trabalhar numa grande empresa. Ou preencher uma planilha, né? Tudo que vai lá ver sobre Coca-Cola, Ford, McDonald's, que não é a realidade. Então ele desenvolveu esse projeto, e o projeto consiste em 6 etapas, são 6 módulos que a gente chama, né? O primeiro módulo é o módulo de custos, onde você vai aprender tudo sobre custos. Eu faço palestras no IDEA Brasil há, 15 anos, 10, 15 anos, uma coisa assim. E a gente sempre pergunta para os empresários, levante a sua mão quem sabe o seu lucro real mensal. 99% dos empresários não sabem calcular o seu lucro no final do mês. Então, no módulo de custos, a gente ensina a calcular o lucro, ponto de equilíbrio, que é quando você abre a tua porta no primeiro dia, quanto tem que faturar no mínimo por mês, todos os meses, formação de preço de venda, que a gente vai conversar daqui a pouco, que é fundamental, né? Política de descontos, estabelecimento de metas. Eu quero ter uma meta de venda de lucro de 15%. Quanto que tu tem que vender por mês? Então a gente trabalha toda essa parte. Depois vem o segundo módulo, que é a parte financeira, que é onde a gente organiza as finanças da empresa. Tu fala uma coisa muito importante aqui atrás, a gente está crescendo. Né? Você falou, será que tu está crescendo ou tu está inchando? Porque a gente precisa ter esses parâmetros. Muitos empresários acham que aumentando o faturamento, aumentando o número de funcionários, ele está crescendo. Na realidade, ele está inchando. Está inchando. Está aumentando o problema. Está aumentando o problema. E quando sabe que um balão, quando enche, ele explode, o tiro é grande, né? Então tu tem que ter esses controles, né? Se tu tem, sabe, teu índice de liquidez, teu patrimônio líquido, esse endividamento, a rentabilidade mensal da tua empresa, teu capital de giro, quanto tu precisa ter de capital, a necessidade de capital de giro. Então a gente consegue ensinar o empresário a ter todas essas ferramentas na mão para tomar a decisão de uma forma muito prática e simples. Aí depois o terceiro módulo que a gente trabalha é a parte de empresas, onde a gente trabalha a coisa mais difícil que eu acho de todas, que é trabalhar pessoas. Pessoas é muito complexo. Esse aí o módulo tinha que ser uns 20. É muito complexo, né? Você lidar com o ser humano. Cada um vê o mundo de uma forma diferente. E a gente precisa começar a entender as pessoas, principalmente a nossa equipe. Então, você é um bom líder, que estilo de liderança tu tem, o que tu tem que desenvolver em você para se tornar um líder melhor, em relação à tua equipe, motivação, treinamento, seleção, como é que faz tudo isso, né? Ou fazer um organograma, fluxograma, normas e procedimentos, tu não tem que estar delegando, tu não tem que estar mandando, tu delegar para as pessoas, e as pessoas poderem aproveitar isso, tu conseguir tirar 15 dias de férias, quando voltar, tua empresa está funcionando do mesmo jeito. Então, a gente consegue trabalhar
nessa parte. O módulo 4 seria negociações, compras e estoque, né? Como negociar, o que comprar, quando comprar, quantidade. Nesse módulo, inclusive, Rodrigo, a gente viu que era bastante focado em empresas que de fato tinham um produto, Sim. né? E a gente se sentiu um pouco órfão ali porque a gente era serviço. Por isso que eu tô te trazendo pra gente falar ainda de precificação de serviço. Não, com aqui. certeza. Mas é realmente, a parte de negociação, compras e estoque, geralmente ela é voltada mais para empresas que têm um produto. Por quê? Porque o estoque é um cofre a céu aberto. Sim. E é onde as pessoas, os empresários que trabalham com isso, com produtos, é onde mais tem dinheiro. E é onde o lugar tem que ser mais cuidado. E as pessoas não cuidam. Às vezes o cara administra isso. Às vezes não, né? A maioria do tempo o cara tem muito mais estoque do que caixa, né? Não, e o cara fala, pô, mano, eu justamente, tenho dinheiro sim, tu tem parado aqui 500 Perfeito, mil, cara. mas é isso mesmo. Às vezes o cara tem 500 mil no estoque e não tem 5 mil reais para pagar as contas. O dinheiro tá tudo lá, com custo financeiro, com custo de manutenção, com perda, com roubo, com obsolescência. E aí sobra dinheiro no caixa. Onde é que ele investe? Estoque. Porque tem que ter a loja cheia, porque se a loja não está cheia, eu não vendo. E assim vai, né? Então a gente trabalha essa parte. O quinto módulo é o módulo de marketing, que é a questão de vocês, né? Potencial de mercado, onde é que está o teu cliente, como acessar esses clientes, né, cara? Fazer um funil, como é que a gente trabalha isso, redes sociais. Então a gente dá, porque os empresários, não vou nem entrar no teu mérito, eu sou apenas um aprendiz perto de vocês, né? Mas o empresário muitas vezes ele não sabe o que é marketing. É uma palavra muito ampla, eles confundem muito com propaganda. Sim. Então a gente precisa saber como fazer marketing dentro de uma empresa. Então a gente consegue mostrar isso. E o último módulo é o planejamento estratégico. É onde você quer estar daqui 2, 3, 5 anos. Sim. Porque hoje empresário, se eu perguntar para o empresário, tu tem que ter planejamento nos próximos 2 anos, o cara fala que não. Aí eu ainda brinco, mas como é que é? Tu é Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, a vida leva eu, né, cara? Então, mas tudo isso acontece, Razia, porque as pessoas não são preparadas para ser administradores, não são preparadas para ser um empresário. Eles têm um sonho, que é uma empresa que eles montam, e muitas vezes, na dificuldade do dia a dia, as coisas vão surgindo, ele vai resolvendo. Tem uns que têm a capacidade de ter um crescimento maior, tem um pouco mais de tino comercial, mas a maioria dos empresários, eles morrem até o 3º ano de vida. 47% das empresas brasileiras que nascem no Brasil morrem até o 3º ano de vida. E qual é a causa de morte? Não é o governo, não é o imposto, não é nada. É simplesmente má gestão. Porque ninguém ensina a ser empresário. Porque, inclusive, é um caminho natural quando uma pessoa trabalha anos numa empresa e por algum motivo ela é demitida ou ela pede demissão, que ela quer ir atrás do sonho dela, e ela, sendo especialista numa área, fala, não, agora eu vou empreender e vou ser empresário, vou abrir meu próprio negócio. E aí ela começa com o serviço e esquece da empresa. Entendeu? Então isso é um caminho natural aqui no Brasil, né? Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, tu é um bom, mas um bom não, vou melhorar. Tu é um excelente mecânico. Tu trabalha numa oficina mecânica. E os caras levam o carro justamente porque você é bom. Eles confiam em você. Qual é o sonho desse cara? É um dia ter a própria oficina. Então ele vai, trabalha anos e vai guardando dinheirinho e tudo mais, pega o fundo de garantia, aquela coisa, pega um empréstimo e monta uma oficina. Naquele momento, no momento que ele monta uma oficina, ele deixa de ser apenas mecânico. Ele passa a ser um administrador. Então o que ele faz? Nesse momento ele tem que lidar com pessoas, tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que fazer preço de venda, ele tem que fazer fluxo de caixa, ele tem uma série, ele tem que lidar com o ser humano, ele tem que ter controle de estoque, ele tem que fazer propaganda para poder chegar, tem que fazer planejamento, mas ele é um bom mecânico. Ninguém preparou ele para ser um administrador. Esse que é o grande problema. As pessoas criam e assim, ó, eu acho muito legal tu ser um grande empreendedor. Sim, você querer almejar algo mais, mas você tem que estar preparado. Se você fosse fazer hoje, uma pergunta que eu faço para vocês dois, você já fazer uma cirurgia cardíaca, e o cirurgião dissesse assim para ti, você perguntasse para o cirurgião, qual a tua especialidade? Não, eu aprendi a fazer cirurgia com meu pai. Meu pai me ensinou quando eu era pequeno, eu fui aprendendo com ele era cirurgião, eu fui lá, olhava, ele fazia. Vocês iam fazer a cirurgia com esse cara? Depende do preço. Depende do preço, é perigoso, né? Mas é isso que eu digo. Cara, sabe, o empresário acha que não precisa estudar, não precisa se preparar. Sim. Pô, pra você ser cirurgião, cara, o cardíaco tem que estudar muito e muito sempre tá estudando. E o empresário acha que não. Ele, tem uma empresa, tá tudo bem, não precisa estudar, não precisa estar preparado. Vai de forma orgânica. Vai, as coisas vão acontecendo. Eu sempre digo assim, gente, com todo amor, com todo carinho, eu respeito as pessoas que acreditam nessas palavras, mas para mim elas não existem. E as palavras se chamam sorte e azar. Eu não acredito em sorte, eu não acredito em azar. O que eu acredito verdadeiramente são boas e más escolhas. E nesse momento o empresário tem que fazer uma escolha. Seja ela boa ou má. Ou ele continua do mesmo jeito, tendo o mesmo resultado, ou ele muda isso. Inclusive, assim, uma das maiores dificuldades é a gente precificar, é a gente
qual é o preço do nosso trabalho, qual é o preço, falando de serviço, falando em produção audiovisual, até excelentes profissionais que montaram a sua empresa, como precificar o meu tempo, o meu know-how, o meu conhecimento e me colocar no mercado. Eu acho que esse é uma pergunta crucial. E no nosso mercado ele é bem subjetivo, porque às vezes vamos falar de um cirurgião, né, para pegar como exemplo. Sim. Às vezes um cirurgião de fígado, por exemplo, ele pode custar uma cirurgia 70 mil, porque o cara estudou robótica, não sei o que lá, como um outro pode custar uma cirurgia 20 mil, né? E aí é muito da especialidade, quanto o cara estudou, quanto o cara ele é bom, né? Então, serviço é bem curioso, né? Mas não é só isso. Enquanto o cara estudou robótica, ele faz uma cirurgia limpa, bem tranquilo, e você em 5 dias está trabalhando no normal, o outro de 20 mil, que você acha que teoricamente seria mais barato e bom, faz uma cirurgia aberta, onde infecciona, pode trazer vários transtornos, inclusive te levar a óbito. Aí, como eu disse, não existe sorte nem azar, Razi. Existem boas ou más escolhas. Sim. Então você precisa saber escolher o profissional. Nem sempre o mais barato ele é o melhor. Verdade. E vai te trazer resultado. E vice-versa também. Lógico, com certeza, né? Com certeza. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande, eu percebo isso. Os empresários olham muito o preço. Sensibilidade do preço. A sensibilidade do preço. Sim. Então eu preciso ter um profissional onde eu confie e esse profissional me traga resultado. Se eu tiver que pagar 70 mil por um cirurgião e resolver meu problema, meu amigo, eu vou fazer isso. Agora, eu vou escolher um cara com preço mais baixo. Vou pagar 20 mil, mas vai me trazer vários problemas, inclusive pode me deixar com várias sequelas e tudo mais. Sim. Será que vale a pena? Mas é agregar valor no seu serviço. É óbvio que na questão de um cirurgião a gente pegou bem num ponto específico de vida no qual é bem sensível. Mas quando a gente traz a outros tipos de serviço, né? A nossa realidade. Vou colocar uma coisa que eu passei recentemente, né? A gente fez um apartamento lá em casa, 2019, e tinham 3 ou 4 orçamentos de marcenaria, certo? Para os móveis. Cara, e assim, a diferença de preço não dá nem para entender se a gente tá no mesmo segmento ou não, né? Um cobrava, sei lá, 50 mil, o outro 100, o outro 250. Aí você fala, pô, será que o de 250 realmente vai fazer tudo isso? E aí você visita os 3, aí você vê que em termos de estrutura, você fala, cara, tá muito parecido. Enfim, né? A gente escolheu o meio termo ali e teve um monte de dor de problema também. Aí você fala, cara, trazendo isso para o nosso mundo também, que é de audiovisual, os empresários que nos contratam, eles possuem a mesma dúvida. Porque nós somos uma produtora com uma baita estrutura, gente de qualidade e tudo mais, mas tem a outra com a estrutura bem menor. Qualidade não é diferencial, não. É obrigação. Pois é. Só que aonde que a gente se destaca no nosso mercado é no atendimento e na entrega. Onde a gente agrega valor no nosso atendimento. Porque a gente ouve o que o cliente quer. A gente ouve a necessidade dele. Só para a gente entender o que tu está falando é fantástico. Todo cliente que vai comprar algo sempre entra com uma expectativa. Concorda comigo? Sempre entra com uma expectativa. Porque é natural, nós queremos algo. Quando você vai atender esse cliente, você pode acontecer 3 coisas. Você pode superar a expectativa desse cara. Sim. Quando você superar a expectativa dele, você vai fazer o quê? Você vai vender, ele vai voltar e sabe o que vai ser melhor? Ele vai te indicar. Isso é o que tu precisa fazer. Você pode somente atender a expectativa desse cara. Se você só atender, sabe o que vai acontecer? Ele pode comprar, pode voltar, ele pode te indicar. Isso é tua obrigação. Agora, se você frustrar a expectativa desse cara, sabe o que vai acontecer? Ele não vai comprar. Verdade. Ele não vai voltar e sabe o que vai acontecer mais? Não vai te indicar. Ele não vai te indicar. Não, e o pior, se tiver oportunidade, vai te ferrar. Vai te queimar no mercado. Então, por que eu tô falando? Quando tu me fala isso, cara, é esse o grande diferencial. Quando tu vê todas as empresas, audiovisual, tudo mais, todas elas têm recursos. Máquinas, equipamentos, pessoas. Concorda comigo? Todas têm. Todas essas empresas têm que pegar todos esses recursos e gerar uma série de processos. Sim. E esses processos te levam a ter um serviço. Sim. Então vem o cliente, compra o teu serviço e retroalimenta a tua empresa com recurso. Concorda comigo? Isso é um sistema. Então, a empresa, todas as nossas empresas são sistemas. Então, o que acontece? Qual é o elo que liga o teu cliente com a tua empresa? É o teu serviço, correto? E uma coisa que o empresário precisa entender, que o cliente sempre está no ambiente externo. Tu não domina esse cara, ele está sempre lá fora. Então,
Então tu tem dois ambientes. O grande problema é quando rompe-se essa pontezinha. Quando rompe a ponte, o teu cliente não compra de ti. E sabe o que é pior? Ele não tem retroalimento da tua empresa com recursos. E muitas vezes ele vai comprar do concorrente porque comprou Por preço. Por preço, seja lá o que for. Então o que eu sempre digo, a parte mais importante desse sistema, a mais importante de todos, é o processo. É o processo. Os serviços são muito parecidos. Os recursos são muito parecidos também. E o cliente é o mesmo. O que vai diferenciar vocês de todos os outros é o processo. É o processo. E esse processo tem que ser feito melhor que os outros. É verdade. Exatamente. Preço. As pessoas olham o preço. O preço é o melhor. Não. O preço é um item. São 4 coisas que todo cliente compra. Teu ponto, tua promoção, não é vender mais barato, é o ato de promover o teu produto, tá? O teu produto e o teu preço. Ele tem que estar aliado. Porque se você tiver um bom preço, mas tu não tiver um bom produto, não vai rolar. Não vai rolar. Ou Se pode você rolar tiver- uma vez e ou- acabou, ou né? Isso, ou você tem um preço legal, mas a tua promoção não tá boa, sabe? Então tudo isso, o preço é um item. Quem realmente se preocupa muito com os preços somos nós, os empresários. O teu cliente, se tu atender a necessidade dele, ele vai ter que pagar. Vou dar um exemplo. Eu fui agora, um tempo atrás, nós estávamos conversando antes ali, em um show do Alok aqui. Fui na Green Valley. Fazia muitos anos que eu não saía, assim, né? Aí minha filha, a Lívia, que tem 17 anos, me pediu, pai, nunca fui num show, tu me leva? Eu falei, lógico, filho. Te levo, né? Uma emoção levar um filho num show, né? Pela primeira vez. Escolheu logo do do Alok, né? Alok. Cara, cheguei lá, só pra te entender preço. Uma fatia de pizza era R$25, cara. Sem a calabresa. Fila. Uhum. De E gente ninguém pra se comprar. importando. Uma água, R$15. Sabe? É um absurdo. Mas Assim, era uma de glacial lá do geleiras, né, uma long neck, R$25. Por que eu tô falando isso? Porque preço, dependendo do segmento, o cliente vai ter que pagar. Uhum. Se você estiver lá na hora certa, no momento Criar certo, condição, criar né? condição, o cliente vai ter que promoção, pagar. como você falou, Perfeito, ele vai pagar. Hoje uma long neck tu paga 6 pila, 5 pila no mercado, lá tá sendo vendido a 25. Sim. E fila de gente para comprar. Aham. E nem reclama Não do preço. reclama do preço. É. Então eu percebo, agora, esse preço que nós vamos conversar agora, ele precisa contribuir com o quê? Com o custeio de todos os custos da tua empresa e te deixar um pedaço de lucro. Uhum. Só que muitos empresários, o que eu percebo isso, com 18 anos trabalhando com os empresários do Brasil e Santa Catarina, eu percebo que os empresários eles só pensam numa coisa, vender mais. Só que muitas vezes ele vendendo mais, se o preço não estiver bem montado, quanto mais ele vender, mais pro buraco ele entra. Uhum. Então eu preciso saber, será que o meu preço que eu estou fazendo está cobrindo toda a minha estrutura de custos e está me deixando um pouquinho de lucro? É isso que a gente precisa começar a conversar sobre isso. E exatamente eu quero entrar nesse assunto, né? Porque a gente não poderia abordar de forma densa aquilo que é abordado em sala de aula pelo Rodrigo, né? Seria uma aula aqui de 4 horas. Mas eu posso pedir para você elencar, sei lá, 2, 3, 4 pilares, se você achar, para o empresário chegar no preço, né? Ele conseguir precificar bem o produto dele e ver se ele está de acordo com a concorrência ou se E há com o mercado ou com o também, mercado né? também, né? E do lado do cliente, avaliar também os pontos, como você mesmo falou, né? Eu sou cliente, eu vou comprar de uma empresa, o que eu posso avaliar na empresa, né? Será que, como você mesmo falou, será que a promoção dele está condizente ao que está entregando de produto? Será que a qualidade está condizente ao preço? Será que o preço é condizente com a qualidade? Então, se você puder responder, né? Primeiro, a precificação e depois do lado do cliente, já seria bem legal. Assim, o que acontece? Uma das coisas que a gente tem que notar, isso serve para serviço, serve para produto, serve para qualquer coisa. O empresário, muitas vezes não. Vou reformular. A maioria das vezes, ele não conhece os custos existentes dentro de uma empresa. Ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Uhum. Então, como é que tu vai precificar um serviço ou um produto se tu não conhece todos os custos que tem dentro da tua empresa? Verdade. Vou dar um exemplo. Já viram falar de custos invisíveis, correto? Sim. Quantos funcionários vocês têm aqui hoje? Temos... Eu contei ontem, 56. Beleza. Vocês já pagaram o 13º dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio desse ano pros caras? Você tá louco, Rodrigo? Eu não vou pagar agora, eu vou pagar só no final do ano. Vou tirar do caixa. A né, só no empresa final da do ano. Nicarágua paga. Mas assim, o que acontece?
Os empresários não percebem isso. Só vai pagar no final do ano. Sim. Só lá em dezembro, novembro, dezembro. Mas não se planeja. Perfeito. Ele vai tirar do caixa no final do ano, mas o custo já existiu. Todo mês que o funcionário trabalha, ele tem direito a receber um 12 avos. Sim. Esse custo já existiu. E esse custo está dentro dos teus custos mensais. Só que não é só isso. Tem as férias, um terço de férias, multa de 40% fundo garantia, aviso prévio. São os famosos custos divisíveis. É a FOPAG, que a FOPAG, gente... perfeito. Né? Então, o meu preço de venda tem que estar cobrindo isso aí. Todo mês. Todo santo mês. Agora, como é que eu faço um preço barato e não está cobrindo? Então, quanto mais eu vender, mais um é ferro. Outro exemplo. Vocês têm, eu já percebi aqui no estúdio, olha quantas máquinas e equipamentos vocês têm aqui, cara. Olha quanta coisa bonita. Todas essas máquinas e equipamentos estão perdendo um valor mensal chamado depreciação. Depreciação. Eu preciso colocar isso no meu preço de venda. Daqui a pouco eu tenho que trocar aquela máquina e não tem dinheiro. Como é que eu faço? E vou te dizer, Rodrigo, eu sempre falo isso, né? Uma coisa que eu brigo muito com o setor tem muitas pessoas hoje que compram os equipamentos e querem fazer como a gente, né? Pô, eu sou... Como o Rodrigo falou, juntaram 2, compraram um monte de equipamento, começaram a fazer, e o que eles fazem? Eles calculam o valor do serviço. E aí eles até empresas menores conseguem concorrer com a gente ou até preços mais baratos. Só que fala, cara, quanto tempo eles vão aguentar? Perfeito. Porque quando precisar renovar equipamento, não vai ter caixa. E ainda mais que eles misturam o bolso direito com o bolso esquerdo. O CNPJ com o CPF. Então sobra dinheiro, pega no caixa, precisa no mercado dos meninos, pega ali no caixa e assim vai. Né, pagar o colégio das crianças, daí ele mistura muito. Então não tem essa parte administrativa. Então o que acontece? Eu preciso colocar tudo isso no meu preço de venda. Outra coisa, como é que eu diluo o meu preço, do meu custo fixo por um período de tempo? Vou dar um exemplo. Vai lá uma empresa e contrata vocês, para vocês trabalharem, né, fazer uma produção e tudo mais. Quantas horas vocês vão gastar para fazer toda essa produção? Putz, isso é incalculável. Pois porque a nossa pré-produção, que é o entendimento, já é o um processo. taxímetro já tá rodando. Perfeito. Só que o cliente não enxerga isso. Perfeito. E ele não fala, cara, eu não vou te pagar desde agora. É só uma diária de captação, vai lá, filma em um dia. Então é uma diária Mas de tu já trabalho. viu pensar a gente trabalhou a produção, 15 a pré-produção, o diabo. Então eu preciso tudo esses valores, eu preciso fazer as horas, eu preciso estabelecer qual é o meu custo por hora dentro da minha empresa. Então eu vou atender você, qual é o meu custo de tudo isso? Porque se é fácil, cara, eu sozinho, vou lá, filmo bonitinho, edito e eu acho que é barato. E a gente aqui, todo dia que abre a porta, dá R$18.700. Então, é isso que eu tô te dizendo. Então eu preciso... mas agora eu vou responder do outro lado. E o cliente vai enxergar isso? Cara, o que adianta eu como cliente te pagar e eu não ter o resultado que é para ter, cara? Então hoje eu tô falando isso porque eu trabalho com agências de marketing, né? Eu trabalho com a minha agência a minha agência V4. Então eu tô todo dia enchendo o saco dos caras, todo dia brigando com os caras porque me interessa o tamanho da empresa, sempre tem erros. Então a gente tem que estar ajustando. Então o que adianta eu pagar barato para alguém que está fazendo de fundo de quintal e não vai trazer o resultado que eu quero? Não vai adiantar de nada. E hoje cada vez mais os clientes estão focados muito em resultado. Né? É isso que... Porque assim, já mais uma vez, não existe sorte, não existe azar, existem escolhas. Eu vou escolher o mais barato? Posso escolher o mais barato? Mas se não me traz resultado, o que me adianta? Então, quanta dor de cabeça você vai ter? E se eu pego, tipo, vocês, que você me faz um baita de um trabalho, eu vou pagar um valor que é justo. Um valor justo. Ele pode ser acima do mercado dos outros concorrentes, mas não vai me trazer resultado. O que eu vou escolher? Lógico, cara, que eu vou escolher isso. Só que essa visão precisa ser colocada no empresário. É um pitch de venda. É um pitch de vendas. Porque, às vezes, do outro lado do cliente, com quem a gente negocia, ele quer espremer até sair sangue para poder falar para o superior conseguir o melhor preço. Tem o nosso querido departamento de compras, né? Que não tem coração. Não tem coração. Mas isso. me enxergo para falar, não, mas você está me cobrando esse valor, sei lá, R$10.000, e eu tenho aqui por 1.000. E outra, né, Rodrigo? Mas é uma diferença. Assim, toda vez que eu sempre brinco, cara, tu vai olhar um produto, R$1.000, e o outro comprar 10, cara, tem uma coisa errada. Compras não enxerga resultado. Eu sei disso. E é uma das coisas. Do trabalho. Perfeito. É número. Só que, meu amigo, há uma diferença muito grande. Toda vez que acontecer isso, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Então, assim, e no nosso segmento é muito comum, viu, Rodrigo? Muito comum. A gente fez um institucional para Wonder, não vou nem falar números, vou criar números fictícios aqui, né? A diretora de marca chegou para mim e falou, cara, olha, a gente já tem intimidade. Ela falou, olha os orçamentos que eu recebi. Vou chutar, tá? 50, 100, 250. Ela falou, cara,
Ou sou Não eu tem que tô parâmetro. cotando com empresas alhos com bugalhos, ou o setor de vocês é completamente aleatório. Óbvio, eles fecharam com a gente, porque a gente tem já bastante tempo que a gente trabalha com eles, mas a gente explicou ponto por ponto, o que você falou. Olha a entrega que vai ser feita, olha o tanto, abrimos os números, olha, tá aqui quem vai, quantas horas e tal, passou muita confiança pro Olha cliente. o tamanho da empresa. Isso que tu tá falando é muito a importante. segurança. É você passar os números para eles entenderem o porquê daquilo. Isso é muito importante. Isso se chama negociação. Sim. E se for possível, você mostra os números, sim. Cara, olha o que eu estou entregando, olha quantos profissionais, olha o que a gente está te mostrando. É isso, mas eu vou te trazer resultado. Passar essa segurança, Rodrigo, essa confiança que tu está falando, isso é muito importante. Agora, hoje, os maiores empresários não fazem isso, porque eles não conhecem os números, vocês são diferentes. Pô, mas Rodrigão, a briga é boa, porque Lógico assim, que é. abriu a porta da Rockset 9 horas da manhã, é menos 18 mil e tralalá. Dia. Por dia. Ou seja, a gente tem que gerar receita. Com certeza. Então, aí que entra a negociação. Não dá para chegar nele, mas vamos apertar daqui, vamos se ajustar, porque eu preciso também trazer receita para cá. certeza. Então, eu não consigo sempre bater o martelo e falar, não, esse é meu preço e não ter negociação. Não, e eu vou falar outra Porra, coisa que é cara. engraçado do nosso setor. A gente tem um cliente montadora, né? Não vou falar o nome, mas é um preço elevado, né? Os carros são, é um preço considerável, né? E eles sempre discutem preço com a gente abre número, a gente é muito transparente no nosso orçamento, né? Porque a gente passa confiança. E eles sempre falam assim, pô, mas pra que 2 cinegrafistas? Tira essa câmera aqui e tal. Aí a gente brinca com eles, né? Fala, cara, quando você for me vender o carro, tira a roda e os bancos, ou você tira vai um airbag, dois. barato, né, cara? Aí briga fica, eterna, cara. mas não é assim, porque tem os processos aqui dentro da montadora. E aqui não Aqui tem. não tem, perfeito. Mas assim, casa da quando sogra. tu tem esses números, é como eu disse, você faz parte da negociação. Então, quando chega lá um cara que está começando agora, né, ou uma empresa mais enxuta, ela não tem nada disso. E aí, qual o tipo de segurança ela está passando para esse cliente? O cliente, muitas vezes, quando a gente trabalha com clientes grandes, eles querem isso. Cara. Eles querem que tu passe segurança. Tu vai analisar orçamento X e Y. Esse aqui é X, esse aqui é 30% do X. Só que, cara, esse aqui não passou segurança. O cliente vai escolher o que ele vai pagar, o que vai trazer segurança e vai atender a necessidade dele. É isso que nós temos que pensar. O nosso processo, como eu acabei de falar há pouco atrás, ele precisa ser muito bom, ele precisa ser perfeito, ele precisa ser profissional. E a maioria dos empresários não olha para isso. Ele não olha para esse processo. Verdade. E assim, e o posicionamento de mercado ele é muito interessante. A gente tem que se posicionar justamente daquele tipo de pessoas de empresa que eu quero atender. Verdade. Eu quero Não atender, vender a qualquer preço. Não vender a qualquer E o preço. não também é um bom... Perfeito. Né? E às vezes tem empresas que tu não quer vender, cara, e acabou. Tu joga o preço lá em cima, cara, eu não quero atender esse cara porque não é o meu público-alvo. Quando tu fala assim, porque tu vai te incomodar, o cara não é aquilo que vai pagar. São poucos. Cara, são vários. Então tu tem que se posicionar no mercado. O posicionamento do mercado é muito forte. Então, se tu te posicionar, tu tiver um preço justo, o teu cliente vai pagar, desde que, logicamente, o teu serviço atenda a necessidade desse cliente. Exatamente. É isso que É verdade. você fazer. Aí que é a negociação boa para os dois lados. E Boa, eu pros tenho dois até lados. um ponto interessante para trazer aqui, né? Eu tava lendo esses dias que o Elon Musk comprou o Twitter, né? E tinham 6 mil funcionários. O Twitter ele desceu para da casa de 600, 800. E o cara explicou uma teoria chamada Lei de Parkinson, que é cada vez que você acrescenta a empresa e vai criando processos, as pessoas mais se sentem ocupadas e por se sentirem mais ocupadas você precisa aumentar o número de gente e cada vez é infinito, entendeu? E ele mostra que às vezes acontece isso com empresas que por criar burocracia demais ou fazer com que as pessoas só façam um negocinho e não tenha audácia ou flexibilidade, cria uma empresa completamente inchada, né? Robótica, né? Robótica ou inchada, no caso, inchada, né? Que é um dos pilares de precificação também. Perfeito. Né? Então, quanto maior a tua estrutura de custos, maior é o custo de preço, o valor do preço do evento que tu tem que fazer. Uma das coisas que eu sempre analiso, que eu falo para os empresários, você sabe qual é o maior ladrão de uma empresa? Não. O dono. O dono é o maior ladrão da empresa, cara. Por quê? Porque muitas vezes... Foda, é sério, cara. Tem dois aqui. Tem dois, né? Mas você tem que ter muito cuidado. Vamos falar um negócio tal do Prolabore. Uma coisa básica.
Eu recebo aqui, eu tenho no meu telefone. Eu já ouvi falar de o celular aqui do meu lado. Depois eu tenho que analisar, devo ter umas 3 ou 4 planilhas de custos que eu tenho que analisar dos meus alunos, né, cara? E quando pega assim, tu pega um cara, ela tem uma empresa, quando tu vê o faturamento do cara é 136 mil, quando tu vai ver o prolabore do cara é 23. Qual é a probabilidade de não estar dando problema nessa empresa? Por quê? Porque ele administra a empresa como se fosse o caixa da vida pessoal. Então, mas eu tenho um padrão de vida de 23 mil. Beleza, show de bola. Faça a tua empresa dar lucro. O lucro, tu faz o que tu quiser com o lucro. Mas tu não pode onerar, através de um prolabore alto, a tua empresa, por um custo que ela não pode pagar. Porque toda vez que tu colocar esses custos dentro da tua empresa, tu tem que fazer o que com o teu preço de venda? Subir. E aí? Para chegar no ponto de equilíbrio. Muitas vezes tu sai do mercado por causa disso. Então são coisas que o empresário não se dá conta. Então quando... Tá, Rodrigo, tudo bem. O que seria um prolabore justo? Quanto tu pagaria para alguém fazer o que tu faz? Mas seja justo. Eu pagaria 30 mil. Não, tu não pagaria. Não pagaria. Tu vai pagar 5, 6 mil reais. Esse é o teu salário. Teu prolabore. Tu quer tirar mais? Você merece. Faça a tua empresa dar lucro. O lucro é teu. Tu viaja, tu gasta, tu compra um carro, tu doa pro diretor do Ideia Brasil Santa Catarina. Tu pode fazer o que tu quiser com o lucro da tua empresa. E fora os impostos. Fora tudo isso. Mas é que assim, eu não me preocupo muito com o imposto, tá, Rodrigão? Porque o que acontece? O empresário é da Nicarágua, ele bota aquilo por fora, sabe? Ele não bota aquilo do imposto. Ele bota ali só aquele valorzinho de salário mínimo para pagar o mínimo de imposto, o resto ele embolsa. Mas na planilha de custo dele tá lá um salário de 22 mil reais. Só que ele está onerando, aí ele está matando essa empresa, ele está matando a galinha de ovos de ouro, tá sufocando, simplesmente porque ele está pegando para pagar uma vida pessoal que não pode ter. Então, isso são coisas que você precisa entender na formação da preço de venda, isso é muito claro. A gente já falou aqui 2 pilares bem legais. Primeiro, entender os custos invisíveis, que o Rodrigo falou, que são todas essas depreciação, FOPAG. Só para te dar uma ideia, só voltar em custo invisível, por exemplo, eu acho que toda produtora deve ter um carro. Com certeza. Sabe qual é o custo do rodado de um carro? Como é que faz esse custo? Está colocando depreciação, seguro, pneu, multa. Isso eu preciso colocar. É um custo da tua empresa. E ele vou te dizer, Rodrigo, faz preço de venda correto. Por quê? Porque não coloca isso, cara. Esse foi um dos pontos que quando a gente fez do curso, a gente entendia bastante dessa área de depreciação. Equipamento é o nosso business, então a gente sabe exatamente quanto que uma câmera tem que ser locada, porque ela vai depreciar muito rápido. Então equipamento a gente tem muita noção. Só que do carro a gente não tinha parado para pensar. E quando o Rodrigo deu a aula do carro, eu falei, meu Deus, cara, a van e a do Blue da Rockset custa uma grana, velho. Porque a gente não para pra falar, depreciação, multa, seguro. E o carro não para. O carro não para. É pneu, quilômetro rodado, a revisão, perfeito, cara. Eventualidades que pode acontecer. Tem que botar um acidente. Outro dia a do Blue, ele teve um para-choque que saiu, entendeu? Inclusive, a aquisição de um carro que não é barato. Perfeito. Entendeu? Então, você geralmente vale a pena? Vai financiar, que você não vai ter o dinheiro todo, já vai te comer de juros. E esse é um ponto importante. A gente tem um cliente nosso aqui que é uma consorciadora, né? E a gente achou muito interessante a política deles, porque ele é uma consorciadora 100% digital, né? Você faz tudo pelo aplicativo ali, dá lance, faz administração. Pra ser bem sincero, a gente tem consórcio do Bradesco aqui na empresa e é moroso, é complexo e tal, e eles vieram com essa pegada, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando a empresa vai fazer aquisição de bens, no caso carro, né? Ela tem, vamos botar que ela tem quatro escolhas. Ela tem pagar à vista, tirar do caixa, comprar o carro à vista. Ela tem o financiamento, que é o mais usado no Brasil, sabia disso? É o mais difundido, sim. E hoje o juros está 2%. Mas beleza. Você dá uma entradinha e você não olha o preço do carro no final, você olha o quanto você vai conseguir pagar no mês. Fora todos os custos que o Rodrigo já falou. Só a parcela. Se é 1.500, então eu aguento. Aí você tem o consórcio, que é o que a gente está falando aqui agora, e tem um quarto ainda, que é o aluguel. Que algumas pessoas falam que ainda é melhor. Mas eu queria deixar pro Rodrigo responder essa pergunta. Bom, vamos lá. Vamos analisar os 4, tá? Olha só. Primeira coisa, tu tem que saber o custo do carro mensal. Que as pessoas acham que é só gasolina e tudo mais. Cara, tu bota gasolina, depreciação, pneu, seguro, mês, óleo, manutenção, multa, cara, lavação do carro. Tudo isso tem que colocar. É um custo, cara. É um dinheiro que tu tá despendendo mês a mês. Então não é só o valor da prestação, é mais o resto. Tem primeira coisa. Então vamos lá, comprar à vista. Cara, beleza, tu pode fazer isso, mas tem que ter muito cuidado.
precisa fazer um estudo de um fluxo de caixa. Porque quando eu tiro um dinheiro do carro, hoje a gente sabe que os carros não estão muito baratinhos, né, cara? Então, pô, vou comprar um carro lá, 150 mil reais. Pô, tu tá tirando 150 mil reais do teu caixa, que de repente ele vai fazer falta lá na frente. E a gente sabe muito bem que os empresários são muito emocionais. Sobrou dinheiro no caixa, tá tudo bem, eu vou torrar, vou comprar um carro. Então ele vai lá e tira esse dinheiro do caixa e lá na frente explode tudo o teu caixa. Tu vai pegar esse dinheiro a 2% ao mês no banco. Será que valeu a pena pagar à vista? Tem que fazer uma análise. Segundo, financiamento. Pô, cara, financiamento é 2% ao mês, velho. O tempo é muito alto, o valor é um absurdo. E aí, esse carro tu vai pagar 40%, 50% mais caro. E aí, Rodrigo, que é o que você ensinou lá no curso também, fala assim, quantos por cento vocês querem fazer por mês na tua empresa? Você acha que 3% tá bom? Seria justo, né? Porque a renda fixa tá 1, se eu não fizer pelo menos 3, é melhor ficar em casa, né? Perfeito. Então, quando o cara faz o financiamento, ele tá... Digamos que o teu aluno ali que fatura 123 mil, sobrou lá, sei lá, 100 mil no caixa, ele vai comprar um carro. Ele vai tirar esse caixa que ele poderia estar girando, ainda vai perder 1% e vai pagar 2%. Vai pagar 2%. É isso que eu digo. Então, são cálculos que o empresário não faz esse cálculo. E se bater o carro... Ué, ferrou ainda, cara, né? Ainda tem que pagar mais franquia de aba 4. E tem isso que não tem de seguro, que é pior. Imagina batendo um Porsche, cara. Batendo um Porsche, daí você ferrou 2 vezes, né? Tem que pagar o teu e o do Porsche. Nossa. Então, assim, ó, esse é um caso, né? Então, o financiamento ele é muito caro hoje no Brasil. Tá muito alto. O aluguel. Vamos falar do aluguel. O aluguel é interessante. Tu tem que ver, será que vale a pena? Porque quando tu aluga um carro, tu sempre vai ter um carro zero, um carro que se tiver qualquer BO é da seguradora, né? Tu vai gastar gasolina e multa. Se você levar, tu vai ter que pagar. Pedágio, e pedágio, essas coisas assim, beleza. Mas é interessante, tem que ver se vale a pena. Agora eu falei do consórcio. Cara, hoje o consórcio, ele tem somente uma taxa administrativa, cara. Então, ele é um investimento, não deixa de ser um grande investimento. Tu investe, aquilo lá tu vai pagando por mês, não tem juros, porque é uma taxa administrativa apenas, e quando você vai lá e tira o teu bem. Então, ele é muito legal, só que tem um problema, eu estou falando isso por mim, eu fiz essa questão do consórcio, né, tirei um carro, né, para minha esposa e tudo mais, só que a burocracia me fez realmente repensar sobre o consórcio. Cara, eu vou te dizer, isso me incomodou muito. Mas eu vou falar aqui, a burocracia... Pode até fazer jabá, né? A burocracia do consórcio realmente é chato. Pra vender coisa mais boa. O tendão agora, de Aquiles do setor. Eu acho que assim, inclusive a Clube, que é nosso cliente aqui, eles perceberam essa lacuna no mercado, que as consorciadoras realmente são burocráticas, problemáticas, inclusive a área de bancões, né? E eles chegaram com uma proposta diferente. Primeiro, total transparência, então eles são 100% digitais. Segundo ponto, não é taxa administrativa, eles fazem um clube, olha que legal. Então, quando você paga ali a mensalidade, que é uma mensalidade de 100 e poucos reais, você dá direito a você a participar de um clube, e nesse clube tem vários descontos. Por exemplo, você vai comprar... Vários benefícios. Vai comprar coisa no Mercado Livre, tem lá o cupom, Magazine Luiza, Shopee, e por aí vai, né? E o mais importante é o que você falou. Eles possuem uma espécie de atendimento, que eles chamam de espécie de concierge, que atende o cliente até ele pegar a chave do carro. E diminui esse teu processo moroso aí para 7, 10 dias, que é o que a gente teve a experiência. Sim. Então, cara, eu achei legal. E você pode até falar, quando você adquire um consórcio, ele não entra como dívida, ele entra como bem. Isso. Né? Isso. E quando você faz um financiamento... Não, né? O financiamento é como dívida. Entra como uma dívida, perfeito. Isso, o consórcio é um investimento. Tu tem razão. Só que é engraçado, olha só como tu tá falando. Agora tu tava falando, me dei conta. Clube? Clube. Com K. Com K, clube, beleza. Olha, ele tá fazendo completamente diferente do que o mercado faz. E ele tá certo. Vou mostrar uma coisa pra ti. Acabei de falar pra vocês dois isso. Recursos, processo, produto ou serviço. O cliente compra o teu produto ou serviço, retornamento da tua empresa com recurso. O que está diferenciando ele dos outros? O processo. Um processo. Que verdade. é a única maneira que vocês vão poder ganhar dos outros. O que vai diferenciar vocês dos outros é o processo. No momento que o empresário entender isso, que o meu processo tem que ser melhor do que os outros, cara, ele vai sair na frente. Que é o que ele está fazendo agora. Ele está fazendo esse processo de uma forma melhor. Ou seja, não tem taxa de administração. Tu vai pagar um valor mensal, onde tu tem uma série de benefícios processo, e eu vou desburocratizar o que tu tem o teu tendão de Aquiles dos outros, que é o pagamento, uma forma mais rápida, com menos burocracia, com uma coisa mais tranquila. Pouca transparência. Cara, e aí tu ligava pros caras, mas que faltou não sei o que. Tava falando, não sei o que faltou. Cara, é um saco, velho. Eu sempre tive consórcio.
Esse último que eu falei, cara, agora eu não quero mais. Por quê? Justamente por causa de uma experiência. Agora, se tu pega uma empresa que faz tudo isso e ainda te traz uma série de benefícios, o processo está diferente. Quando eu mostro isso para o meu cliente, posso pagar mais caro. Eu, como cliente, eu pago mais caro. Porque vai atender minha necessidade, eu vou ter uma série de benefícios e o preço para mim é relevante, desde que ele atende a minha necessidade. Perceba, e isso tudo que é diferença. digital, e tudo aqui Tudo aqui, cara, não precisa falar com ninguém. E é bem importante, Praticidade, isso, porque realmente as pessoas acabam entregando produtos ou serviços pensando muito na qualidade do produto, é o melhor, e esquecem desse processo, né? Detalhes. Mas é o detalhe que vai fazer diferença. Essa aula de processo é o último módulo, né? Não, o módulo 3. É o módulo 3, né? 3 da empresa. De processo. A gente está passando por um processo também aqui de governança e ele até reformulou, não é nem organograma, ele fala em diagrama, né? Isso. Que aí a gente tem que colocar ali todas as etapas que fazem desde a entrada do trabalho e tal. Então a gente está trabalhando no modo hard. É um fluxograma. É um fluxograma, é isso aí. Mas isso é o que vai diferenciar vocês, porque assim, ó, quando você tem isso tudo montado na tua empresa, o que vai acontecer? Primeiro, as pessoas sabem o que precisa ser feito. Segundo, você não fica refém das pessoas. E qualquer pessoa segue. Sim. Então, isso é o mais importante. Lógico, tem um cara lá que só ele sabe fazer aquilo. Aí porque só tá na cabeça dele. Quando tu coloca isso num papel, numa folha, onde você vai seguir o passo a passo desenhado, tu não sabe fazer, mas tu sabe ler, né? Tu sabe buscar. Tá aqui o processo. Tá aqui o processo, só faz isso aqui, cara. Tu não vai fazer com a destreza dele, mas vai chegar um momento que tu vai conseguir fazer. Sim. Então eu não fico refém. E outra coisa que é mais importante de tudo, que eu acho mais legal, o tempo de treinamento das pessoas cai drasticamente. Verdade. Enquanto demora 3 meses, 4 meses para treinar uma pessoa em 30 dias está pronta. Então, esse é o processo que eu preciso implantar. E outra coisa mais legal é que as pessoas percebem que a tua empresa é organizada. Ninguém gosta de funcionário, gosta de trabalhar numa empresa desorganizada, caos. Verdade. Elas não gostam. Mas quando tu tem tudo montadinho, a pessoa vai dizer assim, putz, eu trabalhei uma vez lá na Rock7, cara, tinha tudo desenhado, tinha tudo escrito, cara, eu sabia o que precisava fazer, não precisava ninguém me mandar. Eu sabia o que precisava ser feito. Agora eu chego aqui nessa empresa, nessa produtora, eu não sei o que vou fazer, um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra, um dia eu faço de um jeito, o cara briga comigo, outro dia eu faço... Então, como é que funciona? Amazônia. E a gente está exatamente nesse processo, inclusive... E isso precisa ser feito. A implementação do onboard. Quando o colaborador entra na Rock7, ele vai conhecendo todos os setores e o que faz de forma online. E que, através de videoaulas. Através de videoaulas. Porque processo. ele tem que entender o ambiente que ele vai estar inserido. Agora, mas quantas empresas tu conhece que fazem isso hoje? Olha, eu acho que de produtora eu não conheço. Eu arrisco a dizer que a Rock7, pelo menos no sul aqui do país, é a primeira que deve estar implementando governança corporativa e compliance. Aí depois os caras querem comprar preço. Querem comparar preço? Mas aí não rola, eu preciso comunicar, promover. Perfeito. Isso, aí faz parte da tua promoção. Mostrar para o teu cliente que tu tem tudo isso. Eu ter essa governança, que é até um nome bonito. E eu não consegui nada, né? Promover isso para os meus clientes. Isso porque aí você cria a confiança e autoridade, cliente, né? E autoridade de falar, não, cara, eu não vou arriscar o nome da minha empresa, como a gente atende grandes marcas, numa empresa que não vai me dar essa segurança de entrega. Perfeito. Então, aí você junta um bom atendimento, onde eu vou ouvir o que o cliente quer, e uma entrega com excelência. Eu não preciso explicar o que é marketing para ti, né? Marketing é identificar, entender e atender as necessidades dos clientes. Exatamente. Acabou, inclusive o slogan da JSL, né? Entender para atender. Mas isso é o marketing. Isso é marketing. Exatamente. As pessoas acham que marketing é simplesmente fazer propaganda. Muito pelo contrário. Propaganda é só a pontinha. É pontinha, cara. Então eu preciso saber fazer isso. Pô, a gente teve aqui, quem assistir esse podcast vai ter uma aula, né? A gente falou de custos invisíveis, promoção, autoridade, identificação, como lidar com custos, né? Aquisição de bens. Pô, foi até aqui foi uma baita aula, né? Poxa, que legal. Mas conversar com o Rodrigo, acho que 1 hora é pouco, né, meu? Ela voa. Porque olha, você já deu 1 hora, né? Já deu uma hora. Eu assim, eu gosto muito dessa área de finanças, de gestão. Gosto muito, né? E dessa área de gestão e processo também é uma coisa que me fascina. O meu embate com isso é que todas essas mini tarefas, por exemplo, o onboard, dá um puta trabalho para fazer isso. A Ciane, que é a nossa RH, tem feito, mas
a gente sabe exatamente o que esse cinegrafista faz, a gente quer desenhar o onboard bem projetado, e são tarefas que não geram receita. E essa é a grande dificuldade, invisível, né? A gente tá lá empenhando pra ficar perfeito, cara, ficar top, pôr um baita onboard, a pessoa ser treinada por 3 meses, mas, cara, aquele mês tem que faturar pra pagar as contas. E assim, identificar as pessoas que se enquadram com isso. Eu sou praticamente criativo. Então essa parte de números é mais a parte do Razia, que ele é mais exatas, e eu sou mais a pessoa do futuro, de ideias, de é pra cá que a gente vai. Então acho que isso que formou uma sociedade de... Mas sempre vai ter, né, um que vai completar o outro. Exatamente, né? porque isso. imagina, se eu fosse de exatas e o Razia também, ia ficar os dois batendo cabeça. Perfeito. Ou se eu fosse criativo, não que ele não seja, Sim. porque as ideias do Razia são fantásticas, mas 2 criativos ia ficar batendo cabeça também. e não ia ter essa parte da empresa toda de governança, de controle, de financeiro. Não, mas porque ninguém ensina a ser empresário. Eu tô tentando ensinar os empresários a ser empresários. né? Verdade. A Rodrigo. frase que fez um efeito, cara. E outra, Rodrigo, só para encerrar o nosso papo aqui, foi bem legal o Rodrigo levantar esse ponto, porque às vezes os empresários e sócios misturam os trabalhos, né? E definir o que cada sócio tem de papel dentro da empresa é algo bem relevante, né? Isso assim, ó. Principalmente em empresas familiares, vamos falar assim, né? Eu sempre brinco que tem muito cacique e pouco índio. É verdade. Então imagina o seguinte... A gente atende algumas, eu né? sei disso. Então tu imagina, tu pega o seguinte, tem um funcionário qualquer lá, daí tem o marido e a mulher, os dois são donos, né? Aí o marido dá uma ordem e a esposa dá uma contra-ordem. E o pobre do funcionário, daí agora quem que obedece? Geralmente eu tenho que obedecer a mulher, né? Quem manda, né? Mas assim, ó, é justamente esse o problema. Então eu preciso ter um organograma muito bem definido, quem faz o quê, né? Que a gente sempre diz, cada um do seu quadrado, né, cara? Então tu tem que fazer a tua parte. E as pessoas, né? Quem eu sou? Quem é o meu líder? É os dois? É a esposa, é o marido? Então o que eu tenho que me reportar? Então isso, quando a gente tem uma gestão profissional, que a gente sempre fala, tu tem que ter isso muito bem pré-determinado na empresa. Só que imagina o seguinte, se tu tiver uma gestão ruim na tua empresa, qual o resultado que tu colhe? Migalhas, né? Perfeito. Se tiver uma gestão meia boca, mais ou menos, Já vai chegar no ponto de equilíbrio. tem mês que tu vai ganhar, tem mês que tu vai perder o ponto do equilíbrio. Pode te ter um grande resultado que tu tem que ter na tua empresa. Excelente gestão. Né? Excelente gestão. Essa que é a grande sacada. Só que hoje, infelizmente, a grande maioria dos empresários não tem isso. Por quê? Porque ninguém ensinou ele a ser empresário. É verdade. Essa que é a grande E porque questão. demora também a implementação dos Não tem o processos. conhecimento não mesmo. tem Não é da noite Não- pro não dia. tem, lógico. É como o Rodrigo falou, o cara é um excelente mecânico, mas depois ele vai ter que lidar com tanta coisa e, cara, cada coisa tem seus E detalhes ele vai bem focar específicos. onde? Não ele sabe que é ser mecânico, mas na parte administrativa ele não sabe. fazer E é o que mais tem, oficina mecânica, o cara é bom, mas uma bagunça. Uma né? bagunça, então, cara, depois não sabe por que não ganha dinheiro. Aí depois ele monta, quebra a empresa, aí volta, sai cheio Foi de o dívida governo. e volta. Foi o governo. Foi o governo. Aí ele volta a ser mecânico trabalhando para alguém. Cara, é assim que Coitado dos empreendedor. mecânicos. A gente não tem nada contra mecânico. Não, Talvez só tô dando um exemplo. Médico também tem um monte, né? Médico, eu tô falando assim, uma moça, uma cozinheira que quer montar um restaurante, é a mesma coisa, cara, o mesmo conceito. A parte de serviço em si, né? Parte de serviço. Pô, Bem Rodrigo, legal. Ó, eu achei eu trouxe aqui um fantástico. negócio bem legal. Opa, Aí, olha ó. só que eu ganhei. Ó, que da hora. A gente corta custo todo dia aqui, Meu Rodrigo, mas pra Deus. você, Pra você. Olha, a dona Carla vai amar, cara. a gente Mas, deu ô, uma- Rodrigo, eu gosto eu também, acho né? que essa nossa Obrigado. introdução para o podcast foi bem legal. Agora a gente pode começar com as perguntas? Pode, mas vai ser um prazer, cara. Vim aqui justamente para isso. Responder perguntas. Meu, que legal. Olha, cara. a gente agradece bastante a tua presença aqui, Rodrigo. É muito legal esse papo, porque eu acho que, seja ele o fornecedor que assiste esse vídeo, até mesmo outros empresários, vão estar mais alinhados com o nosso propósito aqui, que é entregar excelente qualidade de atendimento no nosso serviço. E, óbvio, com os ensinamentos de grandes professores que a gente já teve na nossa vida e vai contribuir bastante. Sim, que inclusive a gente sempre se coloca à disposição para profissionais que estão indo para a carreira solo, abrindo a empresa, de entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em mostrar como funcionam os processos, porque a gente precisa também de empresas
fortalecidas na nossa região, até para que a gente não fique ilhado. Perfeito. Então, e que é um dos nossos objetivos, é fortalecer a nossa região sul como um grande polo audiovisual do sul do país. Não a Rock7 isolada, mas sim outras empresas estruturadas para que o restante do Brasil e até o mundo enxergue essa região como um polo. Entendeu? Com outras empresas, seja de produção audiovisual, agências, locadoras de equipamentos, Áudio, né? áudio, produtoras de áudio especializada, mas que desperte o empresário a começar pela empresa e não diretamente pelo serviço. Pensar nessa parte empresarial. Uma empresa forte, o que ela vai fazer? Vai ter mais resultado e, consequentemente, ela vai investir mais. Investindo mais, sempre vai sobrar dinheiro para todos. É isso que a gente tem que fazer. Fazer com que a região sul se torne cada vez mais forte. Com isso, o dinheiro circula e o dinheiro volta para a tua mão. Isso se chama capitalismo. É isso aí. É isso que a gente tem que buscar. O desenvolver, principalmente das empresas do nosso país. Show. Maravilha, Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço. Galera, esse foi o nosso 4º episódio do Sete Fala, aqui com o Rodrigo Ribas, falando sobre precificação, finanças, aquisição de bens, formato de negócio, foi super legal. Compartilha, dá o like aí e manda esse vídeo para quem você acha que encaixa esse assunto. Até o próximo episódio, né? Até o próximo, pessoal. Valeu!